Oi, meninas, tudo bem com vocês? Oi. Olá, Oiê, oi galera. atrapalhei a Nath. Oi, ouvintes. O episódio de hoje vai ser sobre excessos, nossa relação com o muito, né? Não, eu vou ser honesta aqui que eu não preparei uma pauta, assim, eu só fiz anotar tópicos que esse tema me lembra e não foram poucos tópicos, tá? Foram muitos tópicos, é só porque É, eu queria saber de vocês, por causa disso, o que é que vocês pensam quando vocês pensam em excesso, entendeu? Qual é o primeiro tópico que vem na cabeça de vocês? Eu toda. Excesso de quê, né? De tudo, da gargalhada, de muitas cores, de ser intensa, de gostar de estocar coisa, porque vai que falta. Em todos os meus acessos, né? 8800. E tu, Nath? Guria na hora. Olha a pessoa, né, que tá coisando comida, eu pensei. Pensei em excesso de comida, sabe? Tipo assim, não só no excesso de comida naquele sentido bom, mas sabe naquele sentido assim que tu passa mal. Esse. Não sou uma pessoa workaholic, ah, então eu não me identifico nesse lugar do excesso de priorizar o trabalho em relação à minha vida. Eu conheço, né, pessoas que têm essa questão do excesso com o trabalho. Ah, compras também não é meu BO. Tipo, eu não vou. Não, acabo não tendo tanto. Eu tô vendo a nossa lista ali, né? O nosso tópico no Google Drive. Tô tentando me lembrar de outras coisas. Não sei, bebida? Enfim, daí já estamos entrando Tu não é num lado alcoólatra, né, meio. amiga? É, um lado meio. meio problemático. É, eu quando pensei nesse tópico, eu não lembro exatamente o que eu tava pensando, mas eu acho que foi nessa questão de hum, tudo recorrer ao muito como uma forma. O que foi, Nath? Nath riu. Não, mas sabe o que que aconteceu? É que nós tava falando aqui, e aí do Neida, eu falando, não sei o que lá, do álcool, e a Maia assim, ó. Bem psicóloga, Bem anotando. terapeuta, bem psicóloga, né? Tipo assim, anotando como se nada, assim. Não estou fazendo todo um Estava muito dossiê da sua séria, estava vida. muito nessa assim. Não, eu anotei vícios. E a gente tava falando sobre isso, não foi, Nath? Antes de começar o episódio, a gente tava falando sobre excesso nas redes sociais, excesso de celular. Porque a gente já tem todo um episódio sobre isso, né? E a gente já falou nesse tópico mais de uma vez em episódios distintos. Mas eu tô bem ruinzinha nessa parte de excesso na rede social. Mas é isso, aí como eu ia dizendo, né? Quando eu penso em excesso, eu acho que eu, Maiana, tenho uma dificuldade em lidar com escolhas. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa e eu acho que isso acaba refletindo na minha necessidade de ter coisas em excesso, porque eu fico, com dificuldade de escolher. Então, mais de uma vez, eu gostei de uma blusinha. Gostei de uma blusinha na loja. Eu comprei 3 cores, quando eu consegui escolher qual eu gostava mais. É, não faço isso sempre, não. Se você abrir meu guarda-roupa, não é um guarda-roupa assim, tipo, meu Deus, ela compra tudo que vê pela frente. Não é o caso, né? Até podia ser mais. Mas quando eu gosto, eu quero todas as cores, porque eu não consigo escolher. E, sei lá, tipo, o Mari tava aqui, né? Ela fez um comentário, tipo, eu tenho muito cacareco de cozinha. E é verdade, é algo que eu gosto muito, né? Cozinhar, ficar na cozinha, fazer coisa de doce, enfim. E aí acaba que eu tenho panelas específicas para coisas específicas, glitter específicos para decorar coisas de comida, é, sei lá, tipo, milhares de facas, milhares de utensílios que às vezes eu nem lembro que eu tenho, sabe? E Caneca. eu tenho pouca. É pouca? Pouca. É pouca caneca. Enfim, como vocês podem ver, eu tenho um problema. E aí, eu penso muito nisso, nessa coisa do excesso, sabe? Dificuldade de selecionar e aceitar não ter, mesmo que eu precise. Tipo assim, mas e se eu precisar um dia de um salário? Não, eu prefiro ter do que. Não tenho, vou usar algo, sei lá, fazer uma gambiarra aqui, sabe? Eu quero ter o utensílio específico que faz aquela coisa específica, mesmo que eu só vá usar uma vez a cada 3 anos.
É isso, quando eu penso em excessos, é nesse Eu sou meu assim lado. também, faz sentido pra mim. E Faz. até hoje eu tava pensando, eu nem sabia que ia ser essa pauta, né? Porque na verdade ia ser outra, mas enfim, Esse é outro. abafo o caso, coisas de bastidor. É, e aí meu Limpitite acabou. E estou sentindo muita falta do meu besteiras, né? Mas estou sentindo muita falta do meu Limpitite. Só que, gente, eu tenho ainda vários batons. Eu parei de comprar muitos batons. Eu tinha muito mais. Né, não é que eu perdi, mas assim, eu doei acho que uns 100 batons quando eu vim pra cá. Juro por Deus, desse nível. Hoje eu tenho um singelo, sei lá o quê, uns 10, 12 batons. Isso é nada pra que para que uns dias já fui, entendeu? Só que assim, aí eu pensei, meu Deus, por que que eu vou comprar um limp-tint se eu tenho um batom que se eu coloco o Bepantol em cima e passo um lápis de boca, eu tenho um efeito muito parecido com o limp-tint. Eu tenho que me forçar a usufruir o que eu tenho. Porque senão eu vou ficar, tipo, o que eu sempre faço, né? Estocando, né? E, enfim, eu acho que tem tudo a ver com calhou de, né, com o tema de Sim. hoje. Eu sou assim também e é muito complicado. Porque eu já tive a fase, tipo assim, não, eu vou jogar fora todas as maquiagens que eu não uso, porque eu não sou uma pessoa de usar muita maquiagem, mas eu fico, eu vou comprar isso aqui, vou comprar isso ali. E aí, tipo, de tempos em tempos eu tenho que jogar tudo fora, porque venceu, sabe, tá velho. Ou, tipo, nem uso. Comprei, achei que eu ia usar, mas não gostei e fica lá. Então, de vez em quando eu faço uma limpa em maquiagem e fico, não, quando eu acabar este rímel, eu compro outro. Ai, mas eu gostava tanto. Não, quando acabar esse, eu compro outro. Quando acabar esse batom, eu compro outro. E aí, eu até consigo seguir, assim, sabe? Tenho acabado coisas mesmo. Ou hidratante, ou protetor solar, sei lá. Tenho conseguido acabar eles antes de comprar outro. Mas é como a Mari falou, tipo, eu tenho que me controlar. Porque se deixar, eu prefiro ter, porque eu queria aquele outro lá, sabe? E olha que eu não me considero uma pessoa consumista. Eu tenho minha dificuldade com a coisa de cacareco, como a gente já falou, tipo, ir na Dollarama e não comprar 1 milhão de coisas. Mas eu uso essas coisas, sabe? Tipo, eu não acho que eu não uso. Eu uso meus milhares de Tupperwares e milhares de, sei lá, trecos. Talvez eu não dê tanto uso quanto eu poderia dar. Mas eu uso uma vez ou outra. Enfim, e uma outra coisa que pra mim tipo, foi super na cara esses últimos dias, Mari vai dizer que sim, é foto. Eu acho que se. Mas, tipo, como assim? Se expressa muito. Tipo, toda essa minha dificuldade com excesso se expressa claramente, é facilmente de ilustrar com questão de fotos. Eu tenho tanta foto de Marina que eu nunca vou conseguir terminar de ver na minha vida, sabe? Eu tentei uma vez de fazendo uma limpazinha quando eu tava no avião, indo pro Brasil, em setembro do ano passado. Eu fui fazendo uma limpa, assim, de foto que eu tinha no meu celular. E eu não vou conseguir nunca terminar de ver todas as fotos que eu tirei. E aí Mari veio pra cá pra gente comemorar o aniversário de Marina. Junta com o fato de que Mari gosta de tirar foto. Junta com o fato que ela setou a câmera dela pra tirar 5 milhões de fotos a cada clique. Você aperta o botão esse tá, 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 tá. Aquilo é um perigo. E aí completa com o fato de que eu não quero perder de ver nenhuma foto. Porque vai que Mari, como fotógrafa, seleciona a foto A e eu, como mãe, gostei mais da foto B, sabe? Eu quero todas as fotos. E aí, que a coitada fez o upload no Google Drive esse fim de semana, já me perguntou 1000 vezes se eu terminei de ver e eu não consegui. Foram mais de 1.500 fotos. Agora me diz se eu tô As fazendo editadas. As as editadas. editadas. Eu ainda disse, não, amiga, mas eu quero também as originais. As originais, eu quero todas. O que, que eu vou fazer com essas fotos? Eu vou guardar. Mas eu quero saber que eu tenho para mim as fotos da minha filha, entende? E aí isso junta com todas as outras milhares de fotos que eu tirei nesse 1 ano de vida dela. E às vezes eu fico pensando no quão mais leve eu ia ficar se eu fizesse uma seleção do que realmente importa, sabe? Uma seleção das fotos que eu realmente gosto e apagar essas que eu não gosto. Não só de Marina, como minhas que eu tenho nesses muitos anos aí, desde que o celular ficou com câmera e a gente tem esse acesso fácil. Além das que eu já perdi porque eu deixava no celular e não fazia o back. Como é? O back. Não, como é?
Como é aquele negócio que a gente faz? Backup? O backup, não fazia o backup, eu ficava no celular, eu perdi o celular e com isso ia-se embora um monte de foto. E aí eu fico triste por essas fotos que eu nunca mais vou ver, mas também acho que estão no meu HD externo, que eu tenho há, sei lá, uma década, eu nunca abro pra olhar, sabe? Enfim, aí eu fico nessa de um dia eu vou sentar e separar todas as fotos e fazer álbuns, revelar fotos específicas. Não faço. Mas eu não consigo desapegar. Eu preciso saber que eu tenho elas, entendeu? Mesmo que eu não vá ver. E isso, pra mim, é uma relação extremamente perturbada com o excesso. Não era melhor ter menos fotos e conseguir voltar pra elas e olhar pra elas, sabe? Aí é isso. Esse episódio vai ser uma bagunça, mas é porque eu tenho muito a falar, um excesso de coisas a falar. Inclusive, falando aqui, eu acho que vai outro ponto. Eu sou péssima comunicadora porque eu quero dar todos os detalhes, falar todos os pensamentos que vem na minha cabeça, em vez de falar menos, ser mais direto ao ponto e ter mais coerência na mensagem que eu quero passar. Não, eu vou só soltando tudo que vem na minha cabeça. Então, assim, preciso simplificar a minha vida, viver com menos em todos os aspectos. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu amei as caras e bocas de Nath. Simplesmente maravilhoso. Tu viu as caras e bocas de Nath? Foi tudo. Gente, eu não consigo entender a Mai. Tá muito ruim a internet. Eu tô aqui tentando captar todas as coisas que tu tá falando e eu não tô conseguindo. Eu pego assim. Tá, a minha internet, eu não sei se é a minha internet, se é a conexão Montreal-Calgary, porque eu consigo ouvir a Mari, mas tá muito difícil. Desculpa. Eu entendi tudo de Maiana. Será que é o sotaque? Porque lá em Recife a gente fala assim. E a Não, gente não é o fala sotaque de muito Mari. rápido. Não é o sotaque, Eita. sabe assim quando tu tá falando, só que assim, às vezes. Sabe? É a Vai conexão cortando mesmo. tudo, e aí eu tô tendo uma dificuldade, desculpa. Foi por E aí isso que junta eu com o não fato que eu acerto. falo Eu, 1 milhão de eu, palavras por segundo. Mas eu já tive amigos aqui de outras partes do Brasil que eles falam que é muito difícil acompanhar a gente recifense falando, porque a gente fala muito rápido. Marina tá na porta? Ela- Tu tá na. Tu se mutou. Ela não tá na porta, ela tá no quarto do lado, que é o quarto dela. Mas eu vou me mutar. Gente, Tá. eu não entendo como é que a Mari tem um ouvido biônico. Vamos falar de excesso, é a audição de Mari. Simplesmente ela ouve quem? O Kobe andando lá no. Não é nem no andar de baixo, é no basement da Maiana. A Marina pensou, a Mari tá aqui em Montreal. Ai, olha só, eu ouvi que a Marina deu uma suspirada aí. E aí, sabe o que acontece? Eu me sinto super surda. Toda vez, porque eu não ouço nada, eu não ouço quando o John bate, eu não ouço quando o Kobe arranha. Pra mim tá ótimo. Aí, de repente, a Mari, ai, o Kobe não sei o quê. Pô, não ouvi nada. Eu não sei se eu sou surda, devo ser, né? Porque, pô. Lá em Recife, não sei se é uma coisa do Brasil, mas tem uma expressão que é ouvido de tuberculoso. Tem lá no sul? Aí eu lembro que quando eu era criança, não é a primeira vez que eu ouço esse tipo de comentário. Que, tipo, sei lá, eu ouvi alguém chegar lá embaixo no prédio. Aí eu dizia pra painho, painho, fulano chegou. E eu sabia quem era a pessoa por conta do barulho da garagem, do portão da garagem. Aí eu sabia qual era o portão que estava sendo aberto lá em casa. Aí eu sabia, fulano chegou. E aí, não era que chegava mesmo, aí, tipo, alguém tava passando na rua lá embaixo. Aí eu ouvia o que a pessoa tava no telefone, sei lá. Aí eu ouvia o que a pessoa falava no telefone. Era babado. Até hoje sou assim. Mas assim, é com tudo, é com cheiro, é com barulho, é com coisa que muda de canto, né? Maiana inventou de infiltrar uma surpresa na minha mochila, ela crente que ela tinha arrasado. Aí o quê? A excessivamente observadora detalhista fez o quê? Pegou ela com a boca na botija. Falhou miseravelmente. Ela foi com a esperança até a porta do aeroporto. Mal sabia ela que no meio do caminho eu já tinha visto meu bolso da minha mochila aberto.
Meu Deus do céu. E eu aqui cá comigo, meu Deus, como é que esse bolso tá aberto? Porque ela, assim, ela arrasou. Observação que ela estava no banco de trás do carro e a bolsa estava no banco da frente, tipo, a banco do passageiro, e o bolso estava virado para frente. A bolsa estava virada para frente, entendeu? E Mari estava no banco de trás. E ela viu os minutos que eu deixei o zíper aberto, porque primeiro eu abri o zíper, né? Depois eu consegui enfiar o negocinho. Aí depois eu fechei o zíper toda feliz. Cheguei no aeroporto, ela já sabia. A Ridícula. primeira coisa que eu fiz quando eu saí do carro foi dizer assim: Ô, gente, o meu bolso estava aberto e agora tá fechado. Mas é estranho porque saiu de lá da casa de Maiana fechado. Como é que abriu? E Maiana com cara de Yuki. Enfim, gente, eu vejo tudo, eu observo tudo, entendeu? Excessivamente detalhista. Quando tem lá no meu currículo que é detail oriented, não é mentira, não é mentira, eu tô falando verdades, entendeu? Mas tá, gente, esse negócio de Maiana faz super sentido pra mim. Eu também sou. Pra tu também, Nath, mas como que se tu não é. De fotos. Eu não sou uma pessoa que tira Ah, tantas da fotos, foto, né? sim. Do que tu tava falando? Dos cacarecos da cozinha? Não necessariamente do cacareco de cozinha, porque eu não sou uma pessoa da cozinha, mas assim, outras coisas que sou apegada. Por exemplo, roupa. Roupa era uma coisa que até pouco tempo atrás era assim, era o que dava. Então, se tinha uma blusa X que dava e tinha as cores amarelo, branco, vermelho, laranja, eu vou pegar todos. Vou pegar todos porque não tem opção. Aí corta para hoje. Fui para o Brasil, fiz minha mini feira, né? Além do surto da Michael Kors, aí fui para o Brasil, tive o surto das roupas no Brasil, né? Que eu só faço comprar lá. Aí tive que aprender a escolher, porque eu não sabia escolher. O meu corpo, ele naturalmente ele filtrava, né? E aí foi uma super de uma lição, assim, de realmente saber ter a. Como é que eu posso falar assim? Ter a maturidade de saber direcionar para onde vai o meu querer, porque eu não posso querer tudo, né? Que eu não sou Marina Rui Barbosa, eu não tô falando nem do corpo, tô falando do dinheiro mesmo. Sabe, da conta bancária. Então, assim, foi um aprendizado para mim. Mas, indo para outros assuntos, às vezes o que que me ajuda? Dá um tempo. Dá um tempo e depois voltar, porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês em algumas outras situações da vida, assim, ai, quero tudo, quero tudo, quero tudo. Aí depois você vai, volta, revisita, aí de repente, caramba, isso aqui não faz mais sentido pra mim. Não vou querer. Aí você consegue filtrar, né? Tipo, tira o impulso e prioriza o de fato o querer na essência. Isso me ajuda. Não sei se vocês têm algum momento assim de sabedoria. Sabedoria para tipo assim. Sabe o que que tá me parecendo? Sem querer esse assunto, tá me levando, sabe pra o quê? Na verdade, a gente tá falando sobre FOMO, sabe? Que o que é essa falta que a gente tem tanto medo de sentir que faz querer com que a gente pegue tudo, aceite tudo, qualquer coisa, né? Dependendo do assunto. Eu acho, sim, que os dois temas têm correlação. É, eu até anotei aqui que, tipo, essa coisa de excesso me faz pensar em insegurança, né? A insegurança, em qualquer situação que seja, acaba me fazendo lidar com excesso para eu me sentir segura de que eu vou saber lidar com aquilo, eu vou conseguir lidar com aquilo na hora que precisar, o que também tem a ver com FOMO, né? Tipo, eu tô insegura de perder a oportunidade de viver certa coisa, então você acaba. Eu vou ter que mutar o microfone que minha filha tá chorando. Mas. E tu, Nath? Nossa, eu fiquei me sentindo meio sem saber o que falar, porque, bom, pra começar que eu não lembrava de outras coisas, né? E quando tu falou das fotos, assim, eu entendi um pouco mais, porque eu também tenho essa questão, sabe? Tipo, das fotos, apegada em fotos que, tipo, ai, nem fazem mais sentido na minha vida, sabe? Momentos, nossa, tanta coisa que nada a ver. Só que eu tenho lá, tenho inclusive no meu celular, acho que são 21 mil fotos que eu tenho que limpar.
E eu não consigo. Tipo, eu limpo um pouco, mas logo em seguida entra outras e a vida vai. Então, assim, é uma dificuldade minha também de filtrar. Eu acho que a ideia das fotos, assim, que quando a gente imprimia as fotos, era legal porque tu selecionava o que eu quero olhar e o que eu quero frequentemente ver quando eu abro um álbum, né? Mas como a gente não tem mais o hábito de ter álbuns, a gente fica com esses arquivos aí e dificulta. Mas sabe, essa coisa que a Mai falou sobre insegurança, eu acho que, bom, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, assim, pelo menos na minha reflexão sobre excessos, né? Como eu disse, eu acho que pra mim o excesso ele tá associado a. O que que tem isso no meu nariz, gente? Tem uma coisa aqui. Não era, não era tatu. Pra mim essa questão da comida, ela, eu acho que tá associada a essa questão da insegurança, sabe? Não da insegurança alimentar, tipo assim, nossa, passei fome na infância, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com, sabe aquela história do eu quero comer, mas eu não posso comer quando eu tenho vontade, eu tenho que comer quando outra pessoa tem vontade. E ainda assim, quando a outra pessoa tem vontade, eu não posso comer o que eu quero, o quanto eu quero. É assim, eu tenho vontade, mas a minha vontade te dá direito a esse pedaço aqui. Mas a minha vontade era um pedaço desse tamanho, sabe? E aí eu acho que isso condicionou a minha mente a entender que quando eu tenho acesso, eu não tenho certeza quando eu vou ter acesso de novo, ou quando, na verdade, eu vou poder, ah, enfim, se vai ser na quantidade que eu quero. Então isso me ferrou bastante, sabe, nesse sentido. E eu já cheguei nesse ponto na minha terapia há alguns anos atrás, assim, nesse lugar, assim, que o excesso tem pra mim. E não foi muito fácil, porque eu acho que sempre. Teve um outro episódio que a gente falou sobre isso, não me lembro mais, mas era sobre o. Tu ter uma questão, mas tu não conseguir admitir essa questão, não conseguir digerir essa questão por meio que uma culpa do que tu tá sentindo, assim, eu não devia pensar nisso, porque tem crianças na África que estão passando fome, e aí, se eu estou pensando isso, sabe? A gente falou exatamente sobre isso num outro episódio atrás, não me lembro qual foi, mas pega nesse lugar, Eu acho que sabe? foi E de demorou muito tempo. emocionada, será? Talvez, eu não me lembro exato qual que foi, mas eu me lembro dessa fala, né? Da culpa do sentir. E até eu conseguir assumir, demorou, hein? Pra assumir que talvez fosse dessa questão do medo da insegurança. E aí o que aconteceu na minha vida adulta, pra mim, uma noção de conforto é eu saber que eu tenho acesso. Então, assim, às vezes eu nem quero comer, mas eu preciso comprar. Tipo, eu preciso ter um chocolate na minha casa, eu preciso ter alguma coisa, porque eu preciso saber que tem ali, sabe? E aí é muito questionável, sabe? Porque pra mim é nesse lugar que me pega. Eu não faço compras assim, de tipo, vou querer comprar uma roupa, sabe? Até coisa na Dollarama não me pega tanto. Mas eu entro meio que em parafuso se eu não comprei nada pra comer na minha casa. Isso é horrível, na verdade, até eu tô admitindo isso pra internet, mas, bom, esse é o nosso espaço, né? Esse é o meu jeitinho. Capaz não é não, mas tô brincando com essa frase. Mas tem a ver, sabe? Com essa ideia de não vou mais. Não vou mais ter acesso, não vou poder mais, não tô com um controle, né? Limitação. Arrasou na reflexão. Eu acho, inclusive, que tem sim super a ver. É algo que eu conversava muito com minha Nutri comportamental na época, que era Manu, né? Que eu já comentei aqui algumas vezes. O quanto essa coisa da restrição acaba gerando a compulsão ou a vontade de comer em excesso, de ter em excesso, porque você se restringe tanto que quando você pode, você quer tudo que você tem direito e não se permitiu. E aí, eu lembro quando minha irmã começou primeiro a fazer nutrição comportamental com a outra Nutri na época, e ela disse, mãe,
Ela mandou eu comprar um chocolate e manter essa barra de chocolate na minha bolsa sempre. Se eu quiser comer, pra eu comer, ela disse. Quanto eu quiser. Um pedaço, 2 pedaços, 3 barras, não importa. Mas é pra eu estar com aquele chocolate sempre comigo e quando eu quiser comer, pra eu comer. E não é que eu não tô tendo vontade de comer. Isso minha irmã falando, né? Eu não tô tendo vontade de comer. Porque eu posso estar ali. Aí no começo eu ficava, ai, vou comer, a Nutri que mandou. Mas aí, quando acabava uma barra, eu tinha que comprar outra barra. E aí eu não tô mais com vontade. E, tipo, é uma loucura como o nosso cérebro funciona, né? Essa coisa da proibição e do poder fazer. Eu acho muito bizarro, mas entendo que é um assunto que te leva para essa pauta da alimentação, porque, né, como uma pessoa que também sofre com esses episódios de compulsão, eu entendo essa coisa do ter que ter. E aí, voltando pro começo do episódio, que eu falei que eu sou muito indecisa, nossa, ir pro restaurante comigo é horrível se eu não tiver já escolhido o que eu vou comer, porque é ruim pra mim e é ruim pros outros. Porque aqui, principalmente, né, que os garçons meio que esperam todo mundo escolher pra levar todos os pedidos pra trazer tudo de uma vez pra mesa. Eu costumava, e às vezes acontece ainda, mas assim, eu fico tão indecisa olhando o menu que eu posso passar muito tempo, muito tempo pra escolher. E aí, antigamente, quando eu tentava fazer dieta e me restringia e tal, aí que era realmente um evento eu escolher o que eu ia comer do cardápio, porque era aquela saída da dieta, vamos dizer, né? Então, se é pra comer uma macarronada, vamos usar de exemplo, ah, eu quero qual? Eu quero essa que é com pesto, eu quero com essa que é com molho de tomate, eu quero essa que é com queijo, eu quero. Mas se eu comer essa, me arrepender e não comer a outra, eu agora vai saber quando é que eu vou ter oportunidade de novo de comer. E aí acabava que eu queria tudo, e eu não podia dizer eu queria comer tudo. E aí, quando eu fui me permitindo, e que eu entendi que aquela ida ao restaurante não precisava ser a última ida da minha vida, e que se eu não comesse algo hoje, eu podia comer semana que vem se eu quisesse, eu comecei a passar menos tempo excessivo escolhendo os pratos, porque eu podia focar mais no que eu queria naquele momento. E aí o que Mari falou de saber escolher. Eu acho que eu coloco muito peso nessa escolha, sabe? E acaba que eu não quero escolher, aí ou eu ajo de uma forma avoidant, tipo assim, eu não quero nem olhar para o que eu tenho que olhar, porque aí eu tenho que escolher. Mas enfim, não dá pra viver assim. E aí, tipo, aprender a dizer: hoje o meu desejo é esse aqui. Se eu me arrepender do prato que eu escolhi, amanhã, quem sabe, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, eu posso comer o outro, sabe? Ou eu posso escolher o outro, outra coisa qualquer que eu esteja querendo na vida. Mas por muito tempo foi muito estressante. Às vezes ainda acontece, principalmente se eu estiver viajando, porque não é como se eu pudesse simplesmente voltar lá no restaurante, né? Mas eu tenho ficado melhor com isso também, de tipo, a Mariana de hoje quer esse aqui, então esse aqui vai ser, e amanhã a gente vê no que é que dá. É engraçado, porque pra mim faz todo sentido o caminho que vocês estão indo, mas, nossa, pra mim tá me batendo muito nessa questão material. Tipo, eu tô numa transição de estilo, né? Já tem um tempo, já tem uns 2 anos. E aí eu fico numa paranoia assim de tipo, meu Deus, eu preciso encontrar coisas que reflitam quem eu sou hoje. Um óculos fashion, uma bolsa fashion, meu tênis com personalidade e por aí vai, sabe? E, e realmente, assim, eu obviamente já tive o passeio pela questão da comida, né? Mas era um outro momento da minha vida, assim. é, Só que hoje eu sou dona do meu dinheiro, né? Então, quando eu vejo essa coisa assim, eu preciso disso aqui, porque isso aqui é a minha cara, senão eu vou perder. Ai, é muito ruim, porque, caramba, eu já tenho tantas outras mil coisas. E aí eu tô tendo que realmente fazer o exercício eh, do mostrar pra mim mesma que você precisa também viver coisas com o que você já tem, sabe? E não com o novo, que você ainda nem tem,
Será que você vai usar? Porque você ainda tem um montão de coisa nova ainda que você não usou, que eu fiz a feira, né? No Brasil. E tô esperando o verão vir. E já tô pirando na batatinha, porque eu fico pensando, meu Deus, será que essas coisas vão caber em mim ainda? Tô nessa loucura, né? Mas tá. É... Gente, a gente é muito doida, né? Meu Deus do céu, como é que a gente é doida assim? Mas assim, o bom desse papo é que tá cada vez assim mais gritante assim pra mim que tipo, o chocolate você pode ter a hora que você quiser. A minha bolsa bonita, meu óculos fashion, se não vai ser esse que tá na promoção na Farfetch, vai ser outro. Vai aparecer algum outro. As roupas, elas estão aqui no meu guarda-roupa, elas não vão sumir. Então, assim, eu vou poder usar, que eu ainda não usei, né? Então, por que que eu preciso de outras coisas novas? Por que que eu fico procurando coisas novas na Shein? A louca. Então, esse papo tá gritando, assim, pra mim, vindo, assim, com muita intensidade, que a gente não precisa ter esse desespero de que as coisas vão acabar. E a gente precisa, na verdade, aproveitar o que a gente já tem. A gente tá olhando com tanta vontade as coisas que a gente já tem, que a gente já conquistou, por que que só o que a gente não tem, né? Que é o que tem mais valor. Enfim, ouvindo nós três, inclusive, né? Não só vocês duas, mas assim, me ouvindo também, é, é isso que tá batendo aqui pra mim, sabe? Uma coisa que me ajuda nessa parte mais consumista, né? É, eu vi uma menina uma vez falando que ela, sei lá, vamos dizer que ela saiu de casa pra comprar uma calça jeans. E aí chegou na loja, ela achou uma calça jeans, mas ela também gostou de 3 blusinhas. Ela não leva as blusinhas, ela leva o que ela saiu pra comprar, que era calça jeans. E aí, ela volta pra casa. Ah, é o quê? Tu não consegue? Tu não Eu tá. não sou essa pessoa. Eu, Ah, eu levo então, logo tudo. na Eu sei verdade que eu eu vou saio. voltar. Eu sei que eu Na, vou voltar. na verdade, eu saio para comprar uma coisa e normalmente eu volto sem a coisa que eu saio pra comprar e outras coisas nada a ver, que tem nada a ver com nada. E aí essas eu levo. Mas enfim, aí ela desiste e aí ela volta pra casa. Eu não lembro se ela disse um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas se depois de X tempo ela continua pensando naquilo lá que ela deixou pra trás, ela volta e pega. Porque ela não tinha o desejo antes, não tinha budget pra aquela coisinha, mas agora que ela viu que ela realmente quer, ela se permite. Eu tento aplicar isso. Inclusive fiz uma vez, meio que sem querer, mas fiz. E foi super arriscado, porque foi na Winners. E aí eu fui, gostei de um suéter super lindo, mas não tinha sido o que eu tinha ido comprar. Aí eu cheguei no caixa com várias coisas que eu já não tinha ido comprar também. Aí selecionei algumas coisas pra deixar e esse suéter ficou também. E eu não conseguia deixar de pensar no suéter. Passou um dia, 2 dias, eu voltei lá pra comprar. E eu uso muito ele. Sempre que eu uso, eu recebo elogios. Que ele é super fofinho, ele é branquinho, cheio de coração. Não lembro se eu já gravei com ele, mas é cheio de coração. E sempre que eu uso, as pessoas comentam. Eu realmente gosto muito dele. Então foi uma compra super consciente, no sentido de eu gostei, não levei por impulso, fiquei pensando nele, voltei, comprei. E digo que foi arriscado porque na Winners, pra quem não conhece, né? Tipo, é de uma rede de lojas que eles não têm os próprios produtos. Eles vendem coisas que chegam no estoque e aí eles vendem a preços mais baratos do que normalmente seria se você fosse comprar na loja original. Então, às vezes eles não têm uma coleção inteira daquilo lá e vai passar o verão inteiro disponível. Mas muitas vezes eles têm poucas unidades de cada peça. E se você não comprar hoje, pode ser que você volte amanhã e não tem mais, sabe? Às vezes eles recebem uma coisa daquilo lá. E aí, já mais de uma vez eu resolvi não comprar algo que eu vi na Winners, voltei lá um tempo depois e não tinha mais, e fiquei muito triste. Mas, então a Winners ou a Home Sense ou a Marshalls, que são do mesmo grupo, sempre tem esse peso extra de, ai meu Deus, se eu não levar eu posso perder. Mas, enfim, é uma dica aí para os nossos queridos ouvintes. Se vocês se identificam com a gente nessa coisa de querer levar tudo que vê pela frente, talvez valha a pena pensar em não preciso, é algo que eu preciso? Provavelmente não. Então eu posso deixar. E se eu continuar pensando e quiser voltar depois, é só ir lá e comprar de uma forma mais consciente, né? Enfim, não sei se ajuda, mas
Pelo menos me ajuda algumas vezes. Mas essa questão da escassez, né, é um princípio realmente de venda, né, porque que faz com que você decida rápido quando você vai comprar online, coloca lá o cronômetro, o pessoal quando vende curso, né, válido até não sei quanto, depois não sei o que lá, não sei o que lá. Isso tudo é coisa de escassez. Isso é uma coisa que eu debato muito na minha terapia, essa como é? A crença da escassez, né? Que a minha psicóloga fala. E que, pra mim, eu acho que tá muito relacionado com essa questão do consumismo, com essa questão, enfim, do que a gente tá debatendo aqui, sabe? Da roupa, de que eu não tinha escolha. Então, assim, quando tinha alguma coisa, eu tenho que aproveitar tudo que, que tá disponível pra mim, pro meu corpo, que tá disponível na loja, o tamanho, o preço, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pronto. Enfim. Pois é. Então, assim, eu gostaria de, nesse ano, pelo menos assim, nessa parte material, fazer uma limpa nas coisas em casa, sabe? Que é até algo que, com umas maquiagens, de vez em quando eu paro, observo o que eu uso, o que eu não uso, jogo fora. Eu faço isso com roupa, dou bastante coisa, coisa de casa, coisa de cozinha, de vez em quando eu faço uma limpa. Mas esse ano é algo que eu quero mesmo diminuir o excesso de coisa porque até a parte de ser mais organizada, sabe? Eu acho que quando você tem menos itens a organizar, fica mais fácil. Até porque tem aquela coisa de cada coisa ter sua casa, né? Quando todos os armários estão lotados de coisa, fica difícil. E muito do que eu tenho é. Eu não sei nem se eu vou usar, ou então eu já usei algumas vezes, mas vai que eu quero usar de novo daqui a 3 anos. E aí fica lá guardado, entulhado, sabe? E, enfim, chegou uma oportunidade, tipo, a última festinha que eu acabei usando várias coisas, eu fico super feliz, porque pelo menos consegui dar uso. Mas tem muita coisa que tá ali e eu não preciso. E eu quero muito, tipo, ver o que tirar esse peso do excesso desse lado da minha vida, pelo menos. Ai, desculpa, pessoal, tô fanha. Mas nesse lado da minha vida, pelo menos, eu quero tirar esse excesso pra conseguir viver com menos e mais simplicidade e, quem sabe, assim, conseguir ser mais organizada. É, tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar? Eu acho que por mim a gente já pode ir fechando o episódio. É isso? Então, é, a estrelinha vai pra alguém hoje. Temos estrelinha para quem? Para quem? Nath falou 2 palavras o episódio inteiro. Eu tô com saudade da sua voz, Nath. Mas eu acho que é um assunto meio difícil, assim, né? Porque quando a gente começa a pensar, que nem assim, eu fui ouvindo vocês duas, e em alguns lugares me pega, mas outros realmente não é onde entra pra mim, né? Então eu entendo a essência do que vocês falam, porque daí eu aplico pro que eu vivi, ou enfim, para as minhas vivências, né? Mas eu não sei o que mais que eu poderia acrescentar, porque realmente onde me bateu eu falei. E em relação aos outros lugares, sabe que talvez essa coisa assim do em relação a compras, né? A gente acabou entrando nesse assunto e tal. E pra mim, eu não sei se é uma coisa da minha criação, mas que ficou muito pra mim nessa questão, no princípio assim de. Ai, se eu absolutamente gosto, eu vou pensar se eu vou levar, sabe? Pra mim é nessa visão assim, que eu preciso pensar com o que eu vou usar, eu tenho que pensar em vários momentos e tal. E eu acho que essa história de eu ficar vivenciando isso, eu faço isso em restaurante também. Agora que eu falei, eu pensei, eu faço isso em restaurante também. Eu fico pensando no prato e vendo como que eu me sinto. Tipo, como que aquilo me afeta, sabe? Tipo, como que eu penso, nossa, tô com muita vontade de comer esse frango, aí eu tenho que comer o frango, sabe? E acaba que eu fico também olhando muitas referências. Então, para mim, por exemplo, seja na internet vendo referências de roupas, de modelos, de tipo assim, conjuntos que dá para fazer com aquela roupa, ou no restaurante olhando para os pratos e vendo que as pessoas estão comendo, para eu poder decidir. Não é tão demorado, mas ainda assim eu não decido assim, imediatamente eu quero uma coisa. E eu acho que tem a ver com tentar pensar, tentar sentir aquilo, sabe? Como tu disse, a Winners, ela é uma rede de loja que dificulta muito para mim.
Eu acabo não comprando muito lá, porque eu não gosto dessa ideia de, eu gostei, eu tenho que levar. Eu tenho que pensar se eu vou levar. E eu tenho que cozinhar essa ideia por um tempo, sabe? Geralmente eu vou, eu olho, e aí eu dou uma estudada na internet, eu procuro se tem alguma alternativa diferente, se tem uma coisa ou outra que eu gosto. E tu sabe que quando eu compro assim, eu me arrependo. Tipo assim, eu precisava comprar pijama esses tempos atrás. Aí fui numa loja de lingerie que tem e comprei pijama. Cara, foi porque eu decidi na hora. Eu não gostei dos pijamas. E eram aquelas, tipo assim, sold out, sabe? Era assim, um que tu não pode mais trocar. Tô lá com meus pijamas que eu nem gostei. Porque eu tinha que decidir. Eu tinha que comprar na hora, sabe? E me arrependo. Então, assim, geralmente é uma coisa que pra mim eu tenho que pensar bastante. E aí eu acho que nisso acaba prevenindo os excessos em relação a esse tipo de compra. Porque as outras compras que eu falei antes, eu não penso, talvez porque o valor é muito menor, talvez porque acaba tendo uma outra, me pega em outro lugar, né? Mas, poxa, pra tu investir numa roupa, tu vai investir uns $40, 30, 40, né? No mínimo, dependendo da que tu vai. Então, acho que nesse lugar me pega, assim, eu não sei. Engraçado, eu achava que Nath ia falar dos rolês. A sagitariana tem dificuldade em não filtrar rolês. Eu tenho uma dificuldade em dizer não, é verdade. Mas agora eu tô aprendendo. Tá Quando eu cheguei aprendendo. aqui, eu eu não parava. Eu não parava e eu não conseguia dizer não. Então, tipo assim, cheguei num ponto em que eu me incomodava com as pessoas que me chamavam pra rolê, porque assim, meu Deus, você que tem que parar, não sou eu que tenho que controlar. O meu ímpeto de dizer assim, é vocês que tem que parar, tá ligado? Porque senão eu vou ir. E aí isso me demorou muito tempo pra eu entender que eu podia dizer não e que eu podia ficar mais na minha, sabe? Claro que daí a vida muda, vai chegando momentos mais difíceis da carreira, né? As pessoas vão, vão vivendo, vão seguindo, né, com seus parceiros, suas parceiras, as pessoas vão entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, são outras vivências, né? E hoje eu já tô muito mais apagado, hein? Esse meu fogo no cu. Meu fogo no aqui. Porque assim, pra começar que pra me tirar dessa minha roça aqui, tem que ser um evento, né? Já que a roça ela limita, gente, vou ser bem sincera. Montreal, quando eu tava do lado do Ela metrô, filtra, né, a roça. Aham. minha querida, mas tu me chamava, eu ia. Não assim, 10 da noite. 10 da noite sou 30 a mais, não adianta, não funciona mais pra mim. Mas se tu me chamasse, vamos fazer um negócio hoje? Vamos. Sem problema, vou lá. Hoje, tô na roça. Eu tenho que otimizar. Então é diferente. E eu meio que não gosto. Porque eu gostava de ser mais fácil, sabe? Tipo assim, vamos ir, vamos. Mas eu tô aprendendo. Tô aprendendo a curtir também esse outro lado do filtro, sabe? É diferente, não é muito não é muito o que eu tô acostumada, mas vamos que vamos. É isso, Nath falou uma coisa super importante, é curtir também o lado do filtro, né? Do E filtro, aí, exato. tá vendo, gente? A mulher, quando habla, ela habla. Você tá Pois me é. entendendo? Ela fica ali caladinha. Aí lá vem ela e ter beife na nossa emenda. Mas eu gostei muito dessa ideia mesmo de filtrar. Filtrar é a resposta nesse caso para os excessos, né? E por isso eu acho particularmente que Nath merece a estrelinha desse episódio. O que é que vocês acham? Concordo, concordo. Ou Silenciosa, será que ela vai mas. filtrar a Ah, estrelinha do não, episódio? silenciosa, mas Filtra não. consciente. Filtrando não, ela tá aceitando. Ela disse sim pra estrelinha, mas tá certíssima mesmo. Pessoal, estamos em todas as redes. Sigam nós. Conversa com a gente, tá? Dá feedback, sugestão de temas. A gente adora conversar com vocês. E é isso. Vamos de cruz, cruz. Cruz, 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 Cruz e tchau! tchau!